Então, pessoal, boa noite. Agradeço a todos por ter participado. Pessoal, hoje estamos iniciando então nossa apresentação. Esse slide temos que apresentar para vocês. Nós fazemos parte da rede USB, tá? Essa rede ela controla o observatório de 60 cidades em 12 estados aqui do Brasil. Nós fazemos parte dela. Tá? Aqui em Foz do Iguaçu, a gente foi criado em 2009, né? Iniciativa da mulher empresária e demais entidades, e aí surgiu aqui em Foz do Iguaçu. Aí tá, na sequência está a nossa missão, nossa visão, mas resumindo, nós trabalhamos o quê? Trabalhamos para que os atos sejam mais transparentes, né? Que tenha excelência na aplicação dos recursos públicos, ou seja, tudo que é trabalhado tem que ser publicado para ter um maior controle e uma melhor eficácia na aplicação dele. Na sequência temos o Conselho de Administração, né, que hoje é presidido pelo professor Antônio Dirceu de Paula e os demais vice-presidentes. Temos também o Conselho Fiscal, temos o Conselho Consultivo, que são formados por pessoas que representam as tais entidades. Só uma ressalva, a partir de 2013, o senhor Danilo ele foi substituído pelo senhor Walter Benço, tá? Como representante da CIF, tá, ok? Agora a gente... O Walter que entrou no meu lugar. Isso mesmo. Você entrou o Walter. Agora a gente inicia então a apresentação do monitoramento, tá? Na sequência nós temos o quadro que apresenta as licitações que tiveram aqui em 2012. No total, foi feito 563 editais, tá? de licitação aqui em Foz do Iguaçu. Nós conseguimos acompanhar, desse total, acompanhamos 218 editais. Fizemos certinho o acompanhamento de análise edital, pesquisa de preço quando necessário, né? E para ver se está dentro da legalidade. Se a gente for pegar uma média desse total aqui, por 12, nós temos 47 licitações por mês, que são publicadas aqui em Foz do Iguaçu. Tá? Esse ano a gente conseguiu acompanhar 39% de tudo que foi publicado. Na sequência nós temos um comparativo de 2011 e 2012, tá? Aqui a gente pode perceber que em 2011 nós acompanhamos 17%, já em 2012 39%, ou seja, quase dobrou a nossa atuação, tá, de monitoramento. Também podemos perceber um destaque que em 2012 houve menos processo de dispensa, tá, do que em 2011, ó, mais da metade. A dispensa é aqueles serviços que são contratados diretamente, sem a concorrência. Tá? Na sequência, nós temos as licitações e valores. Tá? Opa. Do total de editais que foram lançados, teve um montante de 143 milhões. Tá? Do lançamento, ao mesmo tempo, houve também edital que foi cancelado. Tá? E aí, subtraindo esse valor, 54 milhões, nós temos 88 milhões. Ou seja, 88 milhões foram postos em disputa em 2012. Tá? Acontecendo o certame, aí nós temos o valor licitado, que deu 74 milhões. Deu uma diferença de 14 milhões, então 16%, entre o valor de edital máximo, que é publicado, e o valor que realmente é licitado, após a concorrência. Então a gente pode perceber que as licitações está havendo a concorrência e está havendo um preço bacana. Na sequência, em 2012, o governo municipal cancelou 57 editais, tá? Totalizando 54 milhões de reais. Os motivos dos cancelamentos são diversos, que vão desde erros formais de editais, preços acima do valor de mercado e irregularidades que foram sanadas e quando republicadas posteriormente. Que nem sempre todo edital que foi cancelado, ele foi republicado. Tá? Na sequência, nós temos aqui o índice de estimativa das empresas que participaram. Tá? A gente pode concluir que aqui em Foz do Iguaçu, teve 390 empresas que participaram de licitações. Tá?
Aqui a gente não pode ter um dado bem concreto, mas uma estimativa, porque o que é publicado no portal não favorece a gente ter esse dado concreto mesmo, tá? Mas é uma estimativa. Na sequência, a gente tem que mostrar para vocês que a gente fez o monitoramento da administração direta e indireta, excluindo a Fundação Cultural, pelo fato da Fundação, mesmo sendo obrigada, né, eles não estão divulgando os processos no portal de transparência. Conforme vocês podem ver aqui, ó, foi consultada a Fundação Cultural, toda a modalidade em 2012, buscar, nenhum registro encontrado. Tá? De acordo com as leis, ela é obrigada, todo ato administrativo que já é despesa, ela tem que ter. E aqui só a Fundação não está publicando. Na sequência nós temos os ofícios enviados, tá? A gente pode perceber que do total 66% foram atendidos, tá? 22% foram respondidos, mas não atendidos, tá? E 11% não foram atendidos. Aí, aqui tem o de cada um, ó. Da prefeitura, houve dois ofícios que não foram respondidos, da Câmara também 2 que não foram respondidos. Tá, okay? Esse da Câmara aqui, vocês vão saber qual que é na sequência, tá? Esse aqui a gente encaminhou ele no final de dezembro, tá? Como o relatório foi fechado em dezembro, então, agora aí vocês vão saber quando foi respondido no próximo relatório, 2013. Na sequência, agora a gente vai entrar no estudo de casos. Vou mostrar para vocês como foi o nosso trabalho e em algumas atuações dentro do processo. O primeiro caso aqui é o caso de merenda escolar. Tá? É o pregão 71 de 2002, que totalizou 5 milhões. Tá? O que a gente constatou aqui, no lote 5, um possível sobrepreço. Tá? Lote 5, queria comprar carne bovina. Tá? O preço de edital, o lote estava valendo 960 mil reais. Tá? A gente fez pesquisa de preço em 13 empresas aqui de Foz do Iguaçu e constatou que a média das pesquisas era 766 mil reais, ou seja, sobre o preço de 20%. Tá? Aí como estava muito em cima da licitação, a gente por enquanto não resolveu aguardar o certame, né, para ver se ia ter diferença ou não, para tomar iniciativa. Ocorreu o certame, tá, e a gente percebeu que não houve uma diferença. Que a gente fez? A gente descobriu qual foi a empresa que venceu, foi uma empresa aqui de Foz do Iguaçu, e pegamos o que ela comprou, fomos até o local, fizemos a pesquisa em loco e constatamos que no balcão ela vendia por 827 mil reais e na licitação ela vendeu por 952 mil reais, ou seja, uma diferença de 124 mil. Tá? E é uma coisa que não deve ter, deve ser um preço revelado. Na sequência a gente tem o lote 24, que é carne de frango. Aconteceu a mesma coisa, tá? A empresa que ganhou vendeu mais caro do que pratica em loco. O que a gente fez? A gente oficializou o prefeito, né, por meio de ofício, como a gente sempre faz, e aí a prefeitura nos respondeu que houve uma renegociação com os fornecedores e o valor foi reduzido. Aí a gente observou que, mesmo com redução, o preço praticado no balcão ainda era menor. Tá? Esse edital aqui, ele estava bem confuso, tinha dados de 2011, estava bem confuso. Ele não refletia a diferença, se tinha diferença em produto e entrega, não tinha logística ou não tinha nenhuma diferença. O que a gente percebeu é que agora em janeiro houve um edital igual esse aí, que até a Bárbara, a nossa voluntária, fez a pesquisa de preço. A gente constatou que agora eles lançaram o edital com preço abaixo de mercado, ou seja, foi bem, a nossa atuação foi bem feita. Mais informação sobre esse 2013, vamos ver no próximo relatório. Na sequência a gente tem a compra de ar-condicionado, tá? O pregão 0,90. No edital eles colocaram que cada ar-condicionado deveria custar o valor unitário de R$ 3.600. Tá? A gente fizemos a pesquisa de preço e constatamos que um ar era comprado por R$ 776 reais, tá? Sobre o preço de R$ 2.826. A gente oficializou o prefeito, né? O pregoeiro nos respondeu que novamente houve um erro formal, tá? E que ele não ia cancelar, que ele ia aguardar ocorrer o certame, tá? E que não ia aceitar nenhum
nenhuma oferta, menos de 600 reais. Ocorreu o certame e adivinha, você acha que alguma empresa ofertou o valor de 600 reais? Nenhuma. Todas ofertaram o valor, valor máximo de 3.600 reais unitário. Teve que cancelar o certame. Ou seja, um errozinho digitou lá, a empresa pode ser que se aproveite da falha e venda por mais caro mesmo sabendo que estava errado. Na sequência nós temos aqui o caso das marmitas, tá? Do Fosabita. Fosabita tem um contrato com o governo do estado que eles fornecem preso, né, para trabalhar nas obras. Utilizam os presos para fazer as obras. Para fazer as obras no município. E aí o Fosabita tem que dar marmita para eles. O Fosabita lançou o convite 18 de 39 mil reais, tá? O valor total. A gente constatou que a média de unidade do edital estava 8,50 cada marmita, tá? A gente fez pesquisa de preço e descobriu que aqui em Foz do Iguaçu a média é de 5,75 reais, ou seja, um sobrepreço, totalizando dava 12 mil reais de diferença do possível sobrepreço, tá? Além desse preço diferente, também teve várias coisas que a gente constatou. No edital não existia um programa de entrega, não sabia quem ia receber, aonde receber e o horário de entrega, ou seja, estava totalmente confuso. Se a empresa comprasse, ela ia, e de acordo com a lei, tem que estar tudo certinho no edital, ele tem um cronograma de entrega. Dando sequência, a gente oficializou o prefeito, tá? Ele não tomou nenhuma atitude, não fez nada e ocorreu o certame. A empresa que ganhou vendendo por R$ 7,47 a unidade. Tá? Aí totalizando deu sobrepreço de R$ 7.946. Tá? Como não houve nenhuma manifestação por parte do prefeito, o que a gente fez? A gente caminhou para a Câmara de Vereadores, para o Legislativo em dezembro. Tá? Para eles que eles tomassem alguma atitude. Isso foi em dezembro, estamos aguardando a resposta. Tá? Provavelmente no próximo autório a gente já tem os dados. Na sequência eu trago para vocês um histórico das marmitas. Em 8 meses, a Fosabita adquiriu 1.550 marmitas, pagando R$ 7,00 a unidade. Percebo que sempre foi o mesmo fornecedor. Somando, gerou um valor de R$ 10.850. Além de licitações, ela permite uma dispensa, né, de acordo com 24, esses dois, para a compra de até 8 mil reais. Mas como a Fosabita é uma autarquia, ela permite que esse valor seja dobrado, ou seja, então tem que ser 16 mil reais. Então aqui podemos dizer que não está não está fora do. Na sequência nós temos aqui a questão de microcomputador. O que aconteceu aqui? A prefeitura quis comprar um computador por R$ 2.100 a unidade. Nós entramos, fizemos uma pesquisa de preço e constatamos que cada unidade no mercado custava R$ 1.441. A prefeitura cancelou o edital 105, lançou o edital 115. Ela pegou o nosso preço e arredondou para R$ 1.500. Houve o certame, a empresa que ganhou vendeu por R$ 1.164. Perceba que aqui venceu foi menos que o nosso, não precisa de preço ainda. Tá? Aí, dando uma diferença do primeiro preço, o venceu de R$ 14 mil. Aqui, isso gerou para a atuação do... Na sequência nós temos aqui a compra de material escolar. O lote 3 era a aquisição de tintas, tá? Esse lote aqui ele estava bem confuso, tá? Como você pode perceber, ó, esse primeiro quadro aqui era o valor unitário de edital, o segundo é a pesquisa de preço que nós fizemos. Você pode perceber aqui, ó, estava bem diferente os valores, tá vendo? Aqui, ó, 344 por R$ 19. Somando tudo, o lote tinha um sobrepreço de mais de 50%, tá? Oficializamos o prefeito, dando sequência. Ele cancelou o edital, lançou um novo edital e aí alterou os valores. Aí ficou dessa maneira, ó. O que antes era 294 foi para vender por R$ 166. O que era 160 foi para 123, o que era aqui até 344 passou a ser R$ 43. Ou seja, tinha um sobrepreço de R$ 300 por lata, entendeu? E aí, totalizando, ocorreu o certame, foi pago 40% do valor que queria ser pago inicialmente. Tá? Ela foi comprada 2 vezes.
Na sequência, nós temos aqui a questão de notebook. O que houve aqui? Em julho de 2012, a prefeitura adquiriu 9 notebooks. Tá? Em novembro, ela quis novamente adquirir mais 6 notebooks. Isso com as mesmas especificações, igualzinho. Tá? Só que em julho, ela pagou R$ 2.600 a unidade. E em novembro, ela pagou R$ 3.200 a unidade. Como nós percebemos isso, oficializamos o prefeito. O que aconteceu? A prefeitura renegociou o valor com o vencedor e aí ele vendeu pelo valor que já tinha pago anteriormente. Na sequência, agora a gente tem o caso sobre a pista de atletismo, lá no Espaço Cavalcante. Tá. Aqui foi o convite 46 da prefeitura mesmo. Foi um valor máximo de R$ 149 mil. O que aconteceu aqui? A gente analisou o edital e percebeu que o memorial descritivo, o projeto, não batia com a planilha de preços. O memorial tinha mais itens do que tinha na planilha de preços. Tinha confusão de como seria o piso, se é sintético ou de pó de carvão, tá? E também confusão na drenagem da pista. Segundo o memorial, tinha que ser posto uma canaleta assim de PVC, né, para escoar água, algo que não foi feito. O que a gente fez? A gente oficializou, né, a obra foi inaugurada dessa maneira, tá? Esse aqui, eu fui tirar foto assim que foi inaugurado, aqui, ó. Você vê que eles colocaram pó de carvão lá, e não pista sintética, esse buraco ficou um buraco. Na sequência, o que aconteceu? A prefeitura não nos respondeu também, não tomaram nenhuma manifestação. A gente pegou e encaminhou para o Poder Executivo, Poder Legislativo, desculpa. E aí estamos aguardando o retorno do ofício, também foi em dezembro. Na sequência a gente tem a questão de serviço de transporte de aluno. Aqui é para um evento que tem todo ano aqui em Foz do Iguaçu. O edital era bastante confuso, tinha erros formais que eles mesmos falaram que tinham, né? No edital, eles queriam comprar uma diária por cada turno, ou seja, de manhã paga uma diária e à tarde paga outra diária, dando 2 diárias por dia. A gente questionou isso, né? Também não tinha cronograma, não sabia qual o caminho ia ser percorrido, não sabia quantos alunos iam ser atendidos, para a gente saber se realmente precisava de tudo aquilo de ônibus. Tudo isso era confuso, né? A gente percebeu que tinha um sobrepreço de R$ 22.125 em diárias. Oficializamos a prefeitura, ela não cancelou o certame, né? E respondeu o seguinte: a prefeitura não acatou a nossa solicitação e sugestões, justificando que o edital tinha erros formais ocorridos no momento da digitação, ou seja, a pessoa que digitou diz que digitou errado, né? Um simples erro. E que 2 diárias por dia é necessário para evitar transtornos e possíveis atrasos. Ou seja, estão pagando o dobro do serviço só para evitar possível atraso. Que se fosse bem planejado, poderia pagar o normal e não ter nenhum atraso. Aqui, salvo o melhor juízo, no mínimo houve falta de planejamento, já que estes eventos ocorrem todo ano aqui em Foz do Iguaçu. Tá? Agora isso daqui é um evento uma licitação, né, que foi um processo de inexigibilidade. É o tipo de contato direto, né? Não precisa de licitação. Dia 18 de dezembro, faltam 12 dias para o final do ano, eles publicaram no Diário Oficial esportivo de natação aqui em Foz. Nós fizemos, acessamos o site da empresa que recebeu, né, o recurso. Lá eles têm um calendário de tudo que foi feito, que é do ano, tá? A gente percebeu que o calendário deles não tinha nenhum evento em dezembro, tá? Tivemos conversas com alguns professores de natação do ginásio, também revelaram que não tinha conhecimento de nenhum evento em dezembro. Tá? O que a gente fez? A gente estava na dúvida da data do evento e o cronograma, o local do evento e quem ia participar do evento. Enviamos o ofício do prefeito assim que, dia 19, um dia depois do que a gente viu, e a gente só foi respondido no dia 14 de janeiro. Tá? E a resposta informou que o evento ocorreu dia 18 a 28 de dezembro. Ou seja, como demorou a resposta, não deu para a gente acompanhar se realmente foi feito o evento ou não. Na sequência a gente tem um caso também que é parecido, transporte de atletas.
você pode perceber que o edital está bem confuso. Ó. Tudo isso aqui a gente constatou. Ó. Se fizer um edital que simplesmente não tinha o cronograma, tá? Quem ia participar, quem ia ser beneficiado, o horário não tinha nada. Tá? A gente também percebeu que o edital não condizia com os dados da minuta do contrato. O que fizeram? Pegaram o edital, pegaram a minuta de outro contrato. Os dados não batiam. O edital dizia que era 10 dias e a minuta dizia que era 12 meses. Um falava que um valor, outro falava que era outro valor. Oficializamos o prefeito, né? A resposta não veio tão rápido. Ocorreu o certame, uma empresa participou e essa mesma empresa que participou foi a empresa que ganhou a licitação. O valor máximo foi R$38 mil. Foi o mesmo valor que foi pago no serviço que foi feito. Tá? Aí, depois que aconteceu, a gente recebeu uma resposta bem incompleta, bem confusa, tá? Que eles meio que escolheram o que ia responder e o que não ia responder, tá? E aí fica a dúvida, quem usou, quando usaram e onde para que usariam. Então essa presente foi assim. Dando sequência, a gente vai entrar no caso da Academia de Terceira Idade. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente, 2011, 2012, a gente analisou bastante editais de academia e contestou todos eles, tá? Porque, qual motivo? O edital direciona para uma determinada empresa, tá? Só essa empresa que vende para o Brasil inteiro, entendeu? E como a gente não teve muito sucesso, a gente resolveu deixar de lado essa parte legal e resolveu acompanhar como está sendo realizado, feito, como está sendo cuidado, né, das academias, tá? Na sequência, em 2012, a academia custou R$16 mil, tá? Para instalar uma média de R$5 mil. Cada academia custa R$21 mil para a prefeitura, tá? Além disso, eles também teriam, de acordo com o que eles nos informaram, tem os gastos também de cada instrutor que é para ter a cada academia. Ou seja, cada academia que vocês frequentam é para ter uma pessoa, um professor de educação física orientando as pessoas, tá? O que a gente fez? A gente resolveu fazer essa verificação em loco, né? Para ver se realmente tinha isso ou não. A gente recebeu um ofício dos locais de academia, algo bem confuso. Você pode perceber que tem academia que tem um local que repete tal, algo que está bem confuso, bem mal formatado. A sequência aqui já era o resultado. A primeira a gente fala sobre a presença dos instrutores. Dos 20 locais, somente 5 locais haviam instrutores, tá? Que era a Praça da Bíblia, Porto Meira e o Morumbi. Esses daí. Os demais locais, os moradores nos informaram que quando inaugurou, tinha um instrutor lá, nos primeiros dias. E depois nenhum mais compareceu, tá? Ó, pessoal, detalhe que a gente recebeu certinho o nome da pessoa, o local e o horário e o dia que eles estavam presentes, tá? Isso foi justamente nesses dias, tá? Então, isso aqui foi a prefeitura que mandou. Isso aqui, ó, foi assinado pelo Alenir. Só que lá não tinha. Que assinou foi a Alenir aqui, ó. Ou seja, a gente não tem como justificar que foi em horário errado, porque nós tínhamos o documento aqui. Dando sequência, só 5 tinham instrutores. A gente percebeu falta de manutenção. Esse aqui é lá no Morumbi, ó. Equipamento quebrado. Aqui na Avenida Paraná. Percebam que tem uma garrafa PET aqui, ó. Dando apoio para o equipamento. Na Vila está tudo solto, quebrado, e aqui está enferrujado. Isso não era para estar assim. O edital, ele cita que a tinta tem que ser específica para durar com o tempo, tá? Não era para ser assim também. Dando sequência, falta de segurança, ó. Você pode perceber que aqui está quebrado, aqui está arriscado, aqui está batendo com martelo, tem nada, falta de segurança. Falta um guarda, né, uma pessoa para cuidar. Na sequência, falta uma empresa pública também. Recebemos vários, tudo sujo aqui, ó. Aqui tem certinho qual academia que é, tá, gente? Ó. Na sequência, aí terminou. Só um minutinho, deixa eu fazer um comentário. Questão das academias. Então, pode dar a impressão que o observatório está perseguindo as academias. Não é isso. A questão é assim, como é que começa o problema das academias no Brasil? Primeiro, os editais, a gente tem certeza disso, são elaborados por uma única empresa que fabrica isso aí, chamada Maringá, a Ziobre, do Brasil, que é
é de um camarada lá que foi para a China, teve uma ideia, viu isso lá na China, copiou, trouxe, patenteou todas essas máquinas no Brasil. Pode ver que as especificações dos ferros são diferentes dos modelos que fabrica no Brasil, então vem de lá. Então, quando faz um edital, eles colocam aquelas especificações, com aquela grossura, com aquela bitola, com aquelas especificações que batem com aquela empresa. Então nenhum concorrente se arrisca a fazer aquilo. Digamos que uma metalúrgica aqui de Foz quisesse fazer naquela especificação, não consegue, porque teria que comprar uma prensa, uma dobradeira, uma fresa, para fazer uma academia. Então ninguém vai fazer, seria muito caro isso. Então, o que acontece? Essa empresa vendeu para o Brasil inteiro, são milhares de academias. Pode ir talvez São Paulo tem academia dessa, vai lá em Brasília, teve o Bronco do Observatório lá em Brasília, está do mesmo problema. Então a gente não é contra que tem academia, só que isso não deve valer 21 mil reais, se fosse fabricado aqui. E outra, é um dinheiro, a nosso ver, jogado fora, por quê? Porque não está tendo utilidade, o cuidado que teria que ter, então é um desperdício do recurso público. Então a gente briga porque a especificação não devia ser daquele jeito, devia permitir um cano mais fino, mais grosso, fosse o que fosse. Será que não é possível fabricar no Brasil um similar? Então é isso, quer dizer, então para os que indicam a academia, os vereadores, é um bom negócio, fica bacana, vai consultar, vai fazer pesquisa, ver se a pessoa não quer academia. Todo mundo quer, é bonito mesmo, é bacana, a pessoa vai lá para se exercitar de graça, quem que não quer? Todo mundo quer. O que nós queremos é que tenha academia, mas que seja feito de acordo e que o benefício seja para todos e pelo menor preço. E a gente não consegue fiscalizar isso. Como é que vai saber se o preço está certo ou errado? Você não tem como comparar. Então, esse tipo de coisa acontece com frequência, mas o melhor exemplo é essas academias. Não é só nisso que tem edital direcionado, às vezes, né? Mas aqui há um caso concreto. Pode passar o Brasil inteiro, vai ter academia, é tudo isso aí. Tudo igual. Só muda a cor. Muda a cor. E a tinta é para ser epóxi, não é? Se você consultar o site dessa empresa, tem um link lá, licitação. Você manda um e-mail lá e a gente te manda o... Teve um caso no início aqui do observatório, que a gente acompanhou, como eles já estão espertos, eles sabem que os observatórios estão em cima disso aí. Então aí tinha um concorrente. Com a mesma academia. É uma empresa de Erechim. Daí a gente foi investigar, viu que aquela empresa de Erechim era uma empresa que fazia letreiro de rua, fazia, bom, eu não lembro agora, mas uma lista, contratos sociais, eles faziam qualquer negócio, né? Importação, exportação, quer dizer, era uma empresa de fachada para servir, para fazer entrar na concorrência com qualquer coisa, entendeu? Então, não podia dizer que não tinha um concorrente, mas esse concorrente era da mesma empresa, era do mesmo bolo, entendeu? Era apenas uma peça de ferro lá. Então é isso. Foi o mesmo produto que foi recebido. Tá, agora dando sequência, a gente vai entrar sobre os recursos humanos municipal. Tá? Pessoal, aqui no caso da prefeitura, que a gente consultou em dezembro de 2012, não estava mais publicado a relação dos funcionários da prefeitura. Tá? Se não me engano, acho que em agosto tinha ainda publicado, tá? O nome de cada servidor e o local. Em dezembro não tinha mais publicado, conforme vocês podem ver aqui, ó. Tá tudo certinho, os dados certinhos e nenhum registro encontrado, seguindo a Lei Federal 2027, a Lei de Acesso à Informação. É uma lei que veio muito para ajudar o controle social, tá? Dando sequência, a gente vai estar agora no acompanhamento do Poder Legislativo, tá? Dos vereadores. O primeiro caso é o caso do recurso humano. A gente encontrou lá dados de recursos humanos, tá? Em dezembro, que foi a última atualização, foi no dia 12 de nove de 2012, tá? Então tinha dados lá. Esse ano a gente já acompanhou e vai ser publicado no próximo relatório. Dando sequência, aqui a gente vai mostrar para vocês o caso das atas. A gente fazia um acompanhamento das atas através de solicitação de ofício, por ofício, tá? Mas chegou um momento que o presidente resolveu não mandar mais para nós. Tá? Isso foi em agosto de 2011. Resolvemos aguardar um tempo. Em agosto de 2012 a gente pediu para que seja novamente enviado ou então que seja disponibilizado no portal da transparência. Foi uma surpresa nossa, recebemos um ofício
informando que a partir do momento estava sendo disponibilizado todas as atas no portal da transparência. Porém, o acesso não está na parte inicial. Seria lindo, né? Você botar o site, está lá, atas das sessões. Mas não está. E como que acessa ele? Você tem que estar no site da prefeitura lá em cima, ficar em portal da transparência, tá? E aqui, ó, primeiro passo é portal da transparência. Segundo passo, você clica aqui, ó. Deixa eu explicar, acho que eu não entendi. Ele está mostrando isso aqui para assim, a gente não recebia mais as atas. Aí ele fez um ofício um tempo depois, solicitando que então fosse publicado. Total. Eles passaram a publicar desse jeito aí. Então, se é uma pessoa assim que é craque no mouse, acaba até descobrindo onde é que está as atas. Mas não é fácil. Então, ela está, para a maioria das pessoas não está. Então, ele fez aqui vamos deixar no nosso site, mostrando o caminho assim, para chegar na ata. E todo mundo vai conseguir chegar na ata. Isso aí. Então, passo 1, você entra no site, quando o portal da transparência, aí vai abrir essa tela aqui, tá? Aí tem essa informação aqui, ó. Está em outras informações, tá? Pode estar especificado, informações de pessoal. Clica ali, vai abrir esse site aqui, e aí você tem todas as atas aqui, ó. Tudo certinho. Então, as atas pela data. Ele tá por mês aqui, né? Não tá certinho alinhado, tem todas as datas de todos os meses. Até hoje eles continuam publicando, tá? Na sequência, é só clicar e usar como quiser, tá? Agora a gente vai apresentar o perfil dos candidatos de 2012. Esse perfil já foi disputado, já foi apresentado no nosso site, então a gente vai passar rapidinho, tá? Passar rápido, você vai ficar no site. Foi publicado alguns dias antes das eleições, tá? Aí tinha os cargos de prefeito, vereador, quantidades, aí tinha a idade dos que disputavam, o grau de instrução, né? Pode perceber que tinha 34% que era ensino superior dos vereadores, tá? Aí tem o que cada um fazia, a ocupação de todos os candidatos, né? Aqui tem por sexo, faixa etária, civil. Tá. Agora a gente vai entrar na produtividade dos vereadores em 2012, o índice do que foi apresentado, tá? Em 2012, as iniciativas do projeto de lei complementar, três foram iniciativas dos vereadores e 9 foi do prefeito, tá? Lei complementar. Nas leis ordinárias, 51 foi de vereadores e 80 foram dos prefeitos. Foi do prefeito, né? Que caminhou para os vereadores votarem, tá? Na sequência, a gente vai entrar nas despesas com passagens e diárias de 2009 a 2012, tá? Aqui nós temos o quantitativo de diárias e passagens. Pode perceber que foi utilizado 478,9 diárias, tá? E 2009 a 2012 e 224 passagens, tá? Tem certinho por cada vereador, tá? A sequência nós temos aqui agora valores, tá? Foi pago em diárias R$273 mil nos 4 anos, tá? E gastos em viagens e passagens R$158 mil. Bem certinho quanto cada um gastou, tá? Aqui a gente tem um gráfico somando passagens diárias, tá? Quanto cada vereador gastou, tá? E aqui, ó, esse aqui são o servidor, tá? A gente agrupou todos os servidores juntos num item só, tá? Como comissionado e também servidor efetivo. Aqui são os destinos das viagens, pode perceber que a maioria é para Curitiba, depois Brasília também tem bastante, depois Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo, Sergipe, Santa Catarina, e por aí vai, Lagoa, Maranhão. Tem também para o exterior, ó. Aqui é uma comparação entre os vereadores e os servidores. Você pode perceber que não houve muita diferença, né, entre diárias para vereador e para servidor, né? Não houve muita diferença, tá? Ó, pessoal, em 2012, 2009 a 2012 a gente só fez a quantitativo, só mensurou, tá? Agora a gente vai analisar se realmente foi utilizada, tá? Se foi bem utilizado, esse tipo de coisa. A qualidade dela agora, e não somente os valores. Porque existe uma resolução da Câmara de Vereadores que fala como tem que ser feito, como tem que ser pago a diária, certinho, tá? Por porcentagem e tudo mais. Aí o histórico do orçamento do Poder Legislativo, né? Pode perceber que em 2007
a 2010 não tinha muita diferença. Tá vendo aqui, ó, menos de 1 milhão. Para 2011, né, 2011 teve um aumento bem significativo e aí manteve. Tá? Na sequência, pessoal, a gente vai mostrar para vocês um relatório dos valores devolvidos do legislativo ao executivo. Tinha bastante dúvida quanto qual valor era esse e qual a destinação que é correta. Teve vereador aí falando que eu veio 4 milhões para construir isso, construir aquilo. Na mídia, que eram conflitantes. E aí a gente resolveu pedir por documento. Recebemos a resposta, aqui tem certinho. Ó. Em 2008 foi devolvido 412 mil reais. 2009, 72 mil reais. 2010 não foi devolvido nada. 2011, 2 milhões e 391 reais. Em 2012 até agosto era 1 milhão e 90 reais. Tá? E a gente questionou quais são para que está sendo utilizado. Aí está sendo utilizado nos diversos programas e ações do município, veja no PPA. Eles não especificaram cada projeto. A sequência tem o perfil do novo Poder Legislativo, também já foi publicado no nosso site, tá? Vou passar rapidamente. Aqui por idade, tá? Todos os vereadores, dos novos vereadores, tá? Temos o perfil de escolaridade. A gente percebe que é o seguinte: aumentou um ensino superior e diminuiu um primeiro grau, tá? Ou seja, agora ficou igual: 6 superior, 6 segundo grau e 3 primeiro grau. Na sequência a gente tem da onde vieram os vereadores, tá? Percebe-se que agora tem mais locais, mais segmentos de mercado, né, do que tinha antes. Aí o perfil de todos eles, de profissão, estado civil, patrimônio que foi declarado pelo TSE e a cidade que eles nasceram, tá? Aí já tive quantidade de votos. Agora a gente entra nas ações e eventos que a gente fez. A gente participou do encontro da rede, do ESB, tá? A gente fez o Farão do Imposto, que é um programa nosso que a gente faz, tá? A gente fez em 2 momentos. Um foi na convenção da FACIAP e outro foi na Avenida do Brasil, aqui em Foz. A gente fez 2 vezes. Mais uma conquista Na sequência, a gente participou de uma capacitação sobre a Lei de Acesso à Informação, que foi fornecido pelo Tribunal de Contas do Paraná, que foi aqui em Foz do Iguaçu. A participamos de workshop, onde a gente aqui em Foz apresentou um estudo de boas práticas para o Brasil inteiro, tá? Como algo que era exemplo da... Na sequência, a gente tem o relatório de acesso mensal. Em 5 meses, a gente teve quase 6 mil acessos ao nosso site, tá? Algo que nos surpreendeu a gente e tal. Foi bacana. A gente percebe que o pessoal está buscando o nosso site para atrás de informações de controle social. Tá. Nosso site é oce.org.br, quem não sabe ainda. Temos também o Facebook, que é OS de Foz, tá? Nosso site curtir nossa página. A prestação de contas 2012. Preciso alterar, o seu agora vai apresentar para vocês. Então, só queria comentar que em relação, por exemplo, ao que no início falou da produção do observatório, que analisou mais processos nesse segundo semestre do que antes, que nós mudamos um pouco a metodologia do trabalho. Que havia antes uma orientação do Observatório do Brasil que se devesse pegar documentos de 100% dos processos licitatórios, 100%, todos. Então eles solicitavam o documento, o ministro da Prefeitura até que mandava e tal, depois o conhecimento dos assessores, inclusive criar um observatório aqui de orientação, que é o Ciro Carvalho. Ele teve uma assessoria aqui no observatório, foi em 2011. E aí, ele teve uma semana ajudando, orientando o nosso executivo aí, e daí havia uma série de editais que a gente não tinha solicitado cópia, porque eram editais de menor importância e que a gente acompanhava pelas informações que tinha. Não tinha solicitado cópia por escrito, via ofício. E ele fez, em um determinado dia, 88 ofícios solicitando a documentação de 88 processos, num único momento, numa única hora. O próprio protocolo da prefeitura estava se recusando a aceitar, que eles eram um volume enorme de papel. E aí ele, de certa forma, pressionou lá
protocolo e protocolou esse documento. Resultado, não podia ser outro. Quer dizer, o jurídico da prefeitura levou documentação que daria 40 mil folhas de papel e tal. Seria um observatório, nem teria condições de ver tudo aquilo. Então, em vista disso, quer dizer, era uma prática dos observatórios, orientação do observatório. Eu, analisando aquilo, tudo, isso realmente não tem sentido. Vão passar a pedir documento daquilo que tem alguma finalidade e que a gente possa dar conta de ver, porque mentira de papel aqui não adianta nada. Então nós passamos a agir com mais pontualidade, então usando o tempo melhor, direcionado para aquilo que tem, afinal de contas, possa colaborar com a melhoria de alguma coisa. E não ficar só perturbando também o poder público, que não é função do observatório. E por isso que a gente foi mais pontual, examinou onde tinha condições de examinar e conseguiu com isso mudar alguns processos, cancelar, corrigir e provocar inclusive economia para o município. Mas então isso, essa mudança que deu, de certa forma, condições de examinar o processo com mais profundidade. Então não é que antes não fazia um caminho diferente. Então, em relação à Câmara de Vereadores, por exemplo, a gente examinou no tempo de licitação quase nada, porque a Câmara, naturalmente, compra pouca coisa. O gasto da Câmara é essencialmente pessoal mesmo, que é tudo folha de pagamento, seja os efetivos, seja os encargos de comissão, mas compras são poucas, é uma tela de expediente, a compra não é significativa da Câmara. Então a gente não examinou. E o que se pretende fazer agora é acompanhar, digamos assim, a produção dos vereadores, mas não em termos assim só da quantidade disso, quer dizer, a efetividade. Você verificar o que determinado vereador produziu, mas que produziu eficácia, que deu resultado. E não um mero pedido, que às vezes não dá em nada. Então, eu acho que isso que interessa levar conhecimento da população, apenas dar a estatística. Fez e acompanhar. Conseguiu, teve sucesso, não teve. Ou o pedido foi em vão, quer dizer, não teve sucesso nenhum. Então eu acho que isso é mais importante do que ficar talvez vendo um edital de licitação. Isso também vai ser feito com a colaboração de voluntários, né? É um trabalho simples, tem que acompanhar, tem que ler todas as atas, tem que ficar dentro do funcionamento da casa. Em relação à prestação de contas, aqui nós temos, acho que esse é o último, né? Hoje? Aqui começando aqui para quem é mantenedor do observatório. Então aqui nós temos o Cicobi, a CIF, né? Esse é o valor do ano de 2012, os valores. Né? O JPPAL, o Centro Ótimo, o Comércio Papel, tá? Edisa, Marco Pelo, Meruz, La Supel, Supel da Itália, Posto Azteca, PTI, Recanto Parque, Continental IN, Hotel Tarobá, Iguaçu Convention, Rural Implante, e doações diversas. Diversas não é que ele não quer dizer, é que eles são doadores que não querem que coloque o nome dele. Quando eles fazem doação, eles não querem que apareça o nome. Então a gente aceita também, não tem problema. Né? Mas claro, ele tem documento que doou, mas deu aquele valor ali. Aí está o balanço patrimonial de 2012, 2011. Então a nossa situação patrimonial e financeira é essa. Nós temos, no final do ano, a disponibilidade financeira de R$15 mil, né? E cada de R$23 mil. E, digamos assim, passamos o ano, o nosso gasto também não é tão expressivo, né? Temos um executivo que é salariado, né? Gasto de material de expediente, correspondência, o restante tudo é voluntário, então o gasto não é significativo, pode passar. Aí o passivo, dívida nós não temos que fazer nada, a não ser o INSS do mês, né? E as provisões, então não tem nenhuma dívida, pode passar. Aí a demonstração de resultado, 2012, nós ficamos com um superávit de R$14 mil, né? No anterior nós tínhamos tido um déficit, né? Então essas são, os gastos são aí, né? Despesa com o pessoal praticamente, né? E alguma despesa de viagem. É isso. Então, aqui a comparação da receita cada mês, né? Mas temos um gráfico aí que mostra em azul a receita e a despesa do mês. Cada mês. Então, as contas do observatório são bem simples e não tem nenhum problema.
eu acho que o trabalho, embora, como falei no início, não foi possível ver todas as estações, eu acho que precisaria um time mais completo, mesmo porque existem processos licitatórios que são complexos. Por exemplo, agora vai sair a licitação para lixo. Imagine fazer uma análise disso. Envolve estudos científicos, técnicos, e precisa de pessoas especializadas. Né? O observatório não tem uma estrutura para isso. Eventualmente pode fazer comparação, quanto é que é por tonelada aqui, quanto é que é cascavel, pode fazer essa comparação, que talvez ajude também, né? Mas do ponto de vista técnico, fazer um acompanhamento desse requer especialistas em áreas específicas. Né? E a questão de uma licitação como essa envolve várias secretarias, vários aspectos, não é coisa assim. Mas a gente, de qualquer maneira, vai, na medida do possível, ver o que a gente pode fazer, nem que seja nesse sentido, de comparar. Porque se uma tonelada de lixo aqui custa um valor para ser recolhido e processado, não deve ser muito diferente de um município similar. Então isso a gente pode fazer. Tem as peculiaridades de cada município, a distância, etc. Mas tudo isso tem que ser analisado também. Então, vamos continuar mirando aspectos de processos que a gente pode realmente fazer, digamos, aquele papel pedagógico. Por exemplo, no início do observatório, era comum, muito comum, achar erros grosseiros nos editais, que contrariavam a legislação. Era comum a gente perceber que tinha, por exemplo, um edital para um determinado material, era a cópia do mesmo edital do ano anterior. Então, isso era comum. Hoje isso não acontece mais, porque a gente começou a dizer, olha, está errado isso aí, não pode, mas vai ser tudo igual, tem que ter alguma diferença. Então, o pessoal começou a se preocupar com essas questões de ordem técnica e de ordem legal, e esse tipo de erro praticamente já não tem muito, não. O pessoal corrigiu, está fazendo as coisas com mais cuidado. Então, mas ainda só, como vocês puderam ver, algumas coisas que não ficam, às vezes do copy e cola lá ainda funciona em algum lugar. Então, na realidade, a gente está atento a isso e espera que um dia a gente não ache diferença nenhuma, e que todos os editais sejam 100% corretos e que as compras sejam feitas com eficiência e com isso se possa atender melhor o cidadão do município. Então é o que nós tínhamos para falar, estamos à disposição, né? Se alguém quiser fazer um comentário, questionar alguma coisa, né? Uns minutinhos aí para... O município de Foz chegou a economizar, tem um montante de quanto que deu essa economia? Bom, esse é um ponto também que é importante esclarecer. Você sai um edital e lá coloca o preço máximo, né? Como vocês viram ali, preço máximo, deu 14 milhões os editais que foram licitados, deu 14 milhões a menos entre o preço máximo da soma dos editais, né? E o preço que foi licitado. Mas parte disso aí, provavelmente o observatório tenha influenciado, porque muitos foram cancelados, porque com outro preço, puderam ver aí, né? Então, agora, quanto que é o efeito do observatório, é difícil de mensurar, porque o processo licitatório é feito para ter economia. Então, à medida que aumenta a concorrência, que aumenta a transparência, a economia acontece automaticamente. Agora eu vou dizer que isso é culpa do observatório, o pessoal colaborou? Colaborou. Agora eu vou dizer que esses 14 milhões foram do observatório? Não dá para dizer isso. Aí se anular todo o efeito do processo licitatório. Se bem que os outros observatórios colocam no site deles que foi a economia do observatório. Agora eu não tenho essa coragem, não assinaria um negócio desse, porque isso não é verdade. Porque bom seria se aqueles 14 milhões fosse só 1 milhão, o zero. Porque daí o preço que tinha sido colocado para comprar seria o limite mesmo, dali para baixo, porque aquele é o mercado já. Não é isso? Aí sim seria o ideal. Vocês viram aí que às vezes o preço máximo está muito máximo. Dá folga. Pensa que o empresário é mole, ele vê lá o preço no computador, 3.600. Ele vende por 1.400. Ele vai oferecer por 1.400? Não, ele vai, na maioria vai colocar 3.200. Vai sair ganhando. Então, se o preço está colocado errado, dá oportunidade para as pessoas levar vantagem. E esse é o papel do observatório, não deixar isso acontecer, né? Há casos, por exemplo, que a gente não mencionou aqui, aqui nós fizemos um resumo daquele que interessava mostrar. Mas tem outros trabalhos do observatório. Por exemplo, de vez em quando aparece na licitação, no pregão eletrônico, empresa ganhando, que está declarada por um órgão de governo como inidôneo.
já aprontou em algum lugar. E ela está ali ganhando a concorrência. Então o pregoeiro não pode aceitar, porque é uma lei. Ela declarar ali, então ela não pode vender para o poder público. Tem um prazo, ela está cumprindo o tema e pronto. Então, o observatório, quando vê lá quem ganhou, vai no site, pesquisa o CNPJ, vê tudo lá, vê se tem algum pepino com a empresa e bota a boca no trombone. Então, esse é, digamos, uma vigilância sutil, permanente. Isso faz com que as pessoas se preocupem, né, com o observatório, naquilo que pode fazer, manda ofício para o gestor público, seja ele da Câmara ou do município. Quando há uma resposta positiva, a gente fica feliz, o pessoal não faz alarde, não faz nada. Quando é o caso de não ter resposta do executivo, manda para a Câmara, a função dela, quando se for o caso, examinar. Se é importante e a Câmara também não examina, a gente manda o Ministério Público. O ano passado tem 2 ações civil públicas ocorrendo aí, provocadas por processos semelhantes a esse. E fazer com que isso a sociedade perceba e comece também a acompanhar. Com isso melhora, ou talvez, o próprio legislativo, o executivo, né? os demais agentes todos, que são muitos, né? Melhora e passa a se preocupar com essas questões. Nós temos que pedir qual é a força que os partidos políticos têm sobre seus parlamentares e qual a orientação que eles vão dar. Qual é a orientação dos segmentos sociais. E no fim, um relatório que nem esse que o moço, como é que o nome dele, o Fernando acabou de apresentar aqui, de mim vocês podem contar. Não para ficar aqui ser exposto ao pacífico, mas se quiser alugar um espaço de 15 minutos, nem que for semanal, e depois tentar ser diário, numa TV na IP, fazer a exposição é muito bom. Então, esses números tem que tomar cuidado. Agora, por exemplo, depois de 2002 para cá, 2004 para cá, é que o Legislativo está sacando todo o dinheiro da parte do orçamento que eu toco ao Legislativo. Antigamente não, o Natalino estava lá, ele sabe disso. Nós tínhamos uma folha de pagamento de cerca de 40, 50 mil reais de reserva todos os meses e só retirava do Poder Legislativo aquilo que gastava. No Brasil,
O fato de cair de 300 mil habitantes para 255, ao invés de diminuir o dinheiro para a Câmara, se aumenta. Se aumenta. Sai do percentual, salvo engano, de 5% para 6%. Então, quer dizer, o cidadão passa a gastar mais, mas também recebe mais. E na hora de devolver, parece, né, que está enganando e está devolvendo mais, quando na verdade se gastou mais. Viu, Vitor? A gente não colocou isso aí para esse tipo de discussão. A gente colocou fatos aí. O Budé colocou aí bem que lá na hora de votar é o contra ou a favor, é o partido do prefeito e o contra o prefeito. Isso está errado. Então os partidos tinham que ter opinião, tinham que ter ideologia, tinham que defender seus princípios. Isso está errado de ter dois partidos, ou não tem nenhum quando assume. Isso está errado. A sociedade começa a compreender isso. Aliás, isso devia ser ensinado na escola. Então, não pode acabar os partidos quando assume o mandato. Esse é o grande problema. Tem que ter a ideologia. O que ele defende? Quais são os princípios? Onde estão as bases de sustentação daquele partido, do ponto de vista ético, o que ele pretende para o país, afinal de contas. Então, é isso que a gente vê, é isso que a gente discute nos observatórios. A gente quer mudança. E as mudanças estão ocorrendo, embora não na velocidade que a gente esperava, mas elas estão acontecendo. Mas a exemplo daquela decisão do juiz que disse que as câmaras de vereadores não poderão ter funcionários nomeados. Não poderão ter mais nomeados do que efetivos. Isso aí as câmaras todas vão ter que se enquadrar. Se tiver decisão do Supremo, estão espelhando por aí, mas não poderia ter 60 assessores e 40 funcionários, ou 30, no máximo ter igual. Isso é certo. Aqui tem 75. Então pode ser que os vereadores vão ter que devolver dinheiro aí. É bom se preocupar com isso. É 75. Se preocupar com isso. Então, pessoal, alguém mais quer fazer um padre Juliano? Danilo? Não, eu só, aquilo que o Vitor colocou, da CIF, nós, a exemplo do que o Liceu está colocando, eu estava falando até o Tom Laurindo, nós criamos recentemente o Codefoz. Aí você se referiu à CIF, né, Vitor? E a gente, nesse processo todo, a CIF, ela a gente tem acompanhado ao longo do tempo. Dentro da CIF nasceu o Cicobi, que hoje é um grande banco dentro da comunidade de Foz do Iguaçu, e que tropeçou um pouco no começo, mas hoje está bem, é uma realidade, né? Dentro da CIF foi criado o CONSEG, né, que é o Conselho de Segurança, né, Comunitário de Segurança, e que agora ele está sendo impulsionado e está com toda a força, e nós estamos estruturando os conselhos de bairro, que são divididos em 10 regiões em termos de segurança. Nós criamos dentro da CIF o Observatório Social, que nasceu dentro da CIF, que isso é um projeto que nós copiamos de Maringá, como assim Maringá criou o Observatório, como criou o Cicobi, né? E aí, a exemplo dessas questões de Maringá, nós entendemos que nós tínhamos que criar uma entidade também que ela tivesse essa abrangência de envolver toda a sociedade organizada, tanto civil como pública. E então, o passo que nós demos e que foi a criação do Codefoz. Mas para que o Codefoz ele funcione e que ele tenha a sua efetividade, nós precisamos fazer com que todas essas entidades estejam funcionando de forma exemplar, como a CIF, como o Observatório, como o CONSEG, como o Cicobi, como a OAB, como todas as entidades que fazem parte desse processo. E dentro do Codefoz nós vamos discutir todas essas questões e a pedido do Reni, a Câmara de Vereadores, inclusive, né, foi criado um dispositivo para que ela se faça presente em todas as reuniões, e por uma questão de lei, ela não tem direito a voto na plenária, até porque ela é um poder constituído, eleito pelo povo, então ele tem um poder, vamos dizer assim, legítimo, né, pelo voto. O Codefoz ele tem um poder legítimo pela sociedade organizada, né? É a sociedade se manifestando, aquilo que o Dirceu colocou, no sentido da gente ir evoluindo, e o país está evoluindo, e a gente tem que evoluir nesse sentido.
E é interessante a gente destacar, e o que eu vou falar, eu tenho falado isso em público, tenho falado isso nas entrevistas, isso é uma opinião particular. O maior culpado desse processo todo, no fundo, é a população. Somos nós, cidadãos, que a gente não tem a capacidade de se organizar. E isso surgiu numa reunião da Associação Comercial, junto com as 24 entidades que sempre fizeram parte conosco, que normalmente nós, cidadãos, cobramos o prefeito, os vereadores, que às vezes nós elegemos e às vezes não dão o retorno que a gente espera. Mas é aquilo que o Dirceu falou. Ninguém se preocupa em acompanhar, e 80% não sabe nem para que vereador votou, nem para o prefeito, e isso é uma falha da população. Então não existe homem público, seja ele prefeito ou vereador, que consiga resolver os problemas graves da sociedade que existe hoje. E é bem verdade, aquilo que o Budel colocou, nós temos um modelo político que não é o Budel, não é o Vitor Assi, não é o Danilo, não é Dom Laurindo que vai resolver. Quem vai dar uma normalizada nisso são instituições como o Observatório, que vai, a lei da transparência, que isso já é lei, e que no Brasil, infelizmente, nós só temos 55 municípios que aplicam a lei. Tá? 55 municípios de 5 mil e poucos municípios. Então é um processo incipiente que eu acredito que ele vai ganhando corpo, mas nunca, isso foi muito bem colocado pelo Dirceu, nunca de afrontar esse poder legítimo, que é eleito pelo povo. Mas sim, nós como povo temos que acompanhar, e eu quero usar uma outra palavra aqui também. Nós como voluntários, porque o Dirceu está aqui como voluntário, não ganha um centavo para estar trabalhando. Eu, na presidência do Codefó, sou um voluntário, não ganho um centavo para estar trabalhando. E olha que estão trabalhando, né, Dimas? Eu estou ultimamente ali suando a camisa. Então a gente é voluntário. E se nós, cidadãos, não pensarmos no voluntariado, nós também não podemos pensar numa sociedade mais organizada, mais desenvolvida, nós não podemos pensar nisso. E aí eu vou usar o termo que eu sempre uso. Nós não podemos jamais criticar um trabalho voluntário. O que nós podemos criticar, sim, é a falta de voluntariado. Isso sim. Agora, por mínimo que seja o trabalho voluntário, ele tem que ser incentivado e tem que ser incentivado e aplaudido. Né? Então, acho que isso, devagarinho, a gente está fazendo e isso tudo vai desembocar numa grande, eu diria assim, num grande debate, num trabalho junto com o poder constituído, né? E que a gente vai buscar o melhor para quem? Para o cidadão. O bem-estar do cidadão. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do vereador, esse é o objetivo do prefeito. O objetivo é único. Agora, a gente precisa se organizar melhor, sabe? E se tiver alguém interessado a fazer parte desse trabalho dia a dia, uma vez por semana, então, a gente está à disposição, né? Não é um trabalho fácil, né? Envolve complexidade, que também não é do conhecimento de todo mundo, então tem que ter um pouco de paciência, mas tem coisas simples, acompanhar lá, fazer uma estatística das atas da Câmara do Vereador não é tão difícil, só ter cuidado e tal, para mostrar. Ó. Então, eu acho que isso pode ser feito, com certa facilidade até. E nós vamos insistir para que o portal da transparência do município, da Câmara e da Prefeitura, esteja tudo lá publicado. A lei exige isso, tudo mesmo. E aí fica bem mais fácil. A gente nem precisa pedir muito papel, está tudo ali.